Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui, então, identificando o problema em que vamos atuar. E nessa terceira etapa, você vai aprender um exercício mental resumido, objetivo e direto, com a condição de te fornecer no final disso tudo uma ideia principal para montar o cenário de solução desse problema ou montar o cenário de resolução desse objetivo que você tem, tá bem? Então, nessa etapa aqui, a etapa 3, D4, né? Essa etapa 3 já é uma etapa que, independente se você escolher o tema do projeto ou receber o tema do projeto, você já vai ter que desenvolvê-la, quer você deseja ou não, você vai ter que desenvolvê-la, tá? Porque ela vai ser muito importante para te ajudar a fazer uma avaliação geral do fim. É muito interessante quando a gente consegue enxergar o fim desde o princípio, tá? Esse enxergar o fim desde o princípio é no que estão trabalhando hoje o machine learning, a inteligência artificial, é conseguir prever o que provavelmente e o que tem uma boa taxa de probabilidade de acontecer e a gente antever isso, tá? Quando a gente faz um exercício com esse objetivo de identificar tudo que a gente pode entregar e a maneira como entregar, isso já vai ajudar a gente a montar as próximas etapas do PDCA. Então, na etapa P1, né, identificação do problema, e essa subetapa 3D4, né, a gente vai fazer o seguinte: responda as perguntas abaixo para compreender melhor o problema. Então, o objetivo aqui é entender melhor esse problema, ok? O que é o problema? Quando a gente pergunta assim para você, o que é esse problema? Vamos citar algum exemplo aqui. Imagina só que eu estou tendo muita dificuldade na perda de tampas de garrafa. Elas não estão rosqueando bem na linha de produção. Então, quando eu pergunto para você o que é o problema, eu quero que você me descreva, não de uma maneira extremamente detalhada, mas me descreva de uma maneira simples, super compreensível. E quando eu digo super compreensível, eu sempre procuro escrever tudo de tal maneira que uma criança de 5 anos, quando aprende a ler, 6 anos, ela consiga entender o que você está descrevendo ali. Mesmo que ela não saiba os termos técnicos, ela entenda o contexto que você está descrevendo ali. Então, quando eu pergunto o que ele é, tá? O que é esse problema, como é que você pode descrever? Você pode escrever o seguinte: estamos perdendo tantas tampas por dificuldade em rosquear. Eu estou perdendo tantas tampas por mês pela dificuldade que o equipamento está tendo de rosquear. Eu já identifiquei o que é o problema. O que é o problema? É a perda de tampas. O problema não é que a máquina não consegue rosquear. Vocês estão identificando isso, né? O problema é que eu estou perdendo. Se a máquina não estivesse conseguindo rosquear e isso não estivesse gerando para mim nenhum tipo de dificuldade, eu estaria pouco me lixando para aquilo, entende? É claro que como um gestor eu procuraria saber, está com dificuldade no rosqueamento, mas aquilo está gerando iminentemente a necessidade de uma ação. Então o problema é que eu estou tendo perda, o problema é que está saindo dinheiro do meu bolso, o problema é que eu estou sendo cobrado por causa daquilo, o problema é que eu não estou conseguindo identificar ideias de melhoria e eu preciso entregar alguma coisa. Então, o que é o problema? O que é para você esse problema? Tá ficando claro qual é essa ideia? Se você descreve aqui o que é o problema desse formato, que seria o seguinte, né? O que é que esse problema tá transmitindo? Eu estou perdendo tampas de garrafa por uma dificuldade de rosquear. Você já descreveu aqui, resumidamente, o que ele é, ok? Quando esse problema acontece? Isso é importante você perguntar. Porque pode ser que mesmo se você não tenha até então uma planilha acompanhadora para fazer uma avaliação por Pareto para identificar de onde pode estar vindo esse problema, mas você já tem insights de que esse problema só chega para você, tá? Quando o turno 1 está rodando aquele tipo de produto. Ou seja, quando ele acontece normalmente no turno 1, ou ele acontece normalmente às segundas-feiras, ou isso acontece uma vez por mês, não sei quando ele acontece. Isso aqui é para a gente escrever o cenário onde esse problema está, tá? Onde ele mora. É como se a gente conseguisse descrever aqui, o problema é um indivíduo, e a gente estivesse descrevendo aqui o que é esse problema, ele se veste de azul, tá? Quando é que ele acontece? Ele acontece sempre tal hora, que é a hora em que aquele indivíduo chega em casa. Como é que ele acontece daquela outra forma? Ou seja, é como se você conseguisse identificar o endereço e explicasse para alguém, né,
como é que aquele problema se revela, criando um cenário, porque a partir daqui, quando a gente entrar no P2, no P3, no P4, se a gente fez aqui um bom exercício, um bom exercício mental, objetivo, direto, isso aqui já vai criar expectativas para serem atendidas quando a gente entrar lá no P2, para identificação da estrutura do problema em si, identificação da observação na realidade do problema em si, quando a gente começar a avaliar as causas do problema da mesma forma, tá bem, pessoal? Então, nesse sentido, quando é que esse problema acontece? É em relação a um cenário temporal, né? Acontece sempre nessa circunstância, é quando fulano trabalha, não sei, quando é que ele acontece, tá? Para ir aquecendo a mente de ideias, tá? Como é que ele acontece? Ele acontece, tá? No como, né? Qual é a condição que leva a acontecer aquele problema, tá? Será que é quando a gente utiliza determinado equipamento na linha de produção? Será que ele acontece quando uma coisa dá origem a ele e você está tentando identificar o formato como ele acontece? Essa pergunta é importante, né? Como é que isso acontece, tá? O que é que leva a esse acontecimento? Será que tem alguma coisa que está relacionada a esse problema? Sempre que esse problema existe, tem uma outra coisa que existe junto com ele, que eu não sei se gera ele, mas ele surge em conjunto. Coloca aqui esse como, pensem nesse como, isso vai ser muito importante, né? Quem ou o que pode estar gerando esse problema? Tá? Será que você pensa que é uma mudança de temperatura que está gerando isso? Será que é realmente as pessoas que trabalham ali? Será que a ausência de qualificação que esse turno tem está gerando isso? Tá? Será que é o líder que não está conseguindo estabelecer bem o seu propósito de liderança para aquela equipe e, portanto, ela não está desenvolvendo? Não sei. Percebam aqui que esse quando, como, quem está gerando ideias que podem ser muito úteis, tá? É como se fosse um brainstorming direcionado, com várias perguntas direcionadoras, né? Quem ou o que pode estar gerando isso aqui? Quando quem e o que, não sintam medo de você adicionar o nome de uma pessoa, desde que esse nome venha unido a uma ausência de alguma coisa. Exemplo, não é que Israel é o culpado por isso, é que a falta de habilidade de Israel nessa linha de produção em específico pode estar gerando isso. Não é a culpa de Israel, não tem essa história de culpa de fulano, a culpa é da gestão. Sempre aprenda isso. Por que a culpa da gestão? Mas a gente já treinou tanto ele, a gente já tentou tanto ele, tá? E por que ele continua trabalhando aí? Por quê? Porque você não remodelou ele de lugar. Então, gente, a culpa nunca é do colaborador. A culpa sempre é da gestão. Por que eu digo isso? Tá? E pode ser que você não esteja concordando comigo, mas você não precisa concordar comigo em tudo. É essa a questão, tá? Esse curso aqui é um curso em que você tem liberdade de expressão e de pensamento também, tá? Quando eu digo que a culpa é da gestão, para um colaborador desenvolver bem o que você espera que ele desenvolva, ele precisa ter conhecimentos, habilidades e atitudes. O conhecimento é tudo que você precisa munir ele para que ele tenha condições de exercer aquilo que você espera que ele desenvolva. A habilidade é como esse conhecimento vai ser colocado em prática, tá? É o como fazer o conhecimento que eu tenho. Esse como, ou você contrata pessoas sabendo fazer com habilidade, ou você tem que treinar a habilidade dessas pessoas. E a atitude, Jael? A atitude, eu sei que muitos colaboradores, às vezes, eles não querem ter a atitude de ir lá, tá? Mas você sabia que existem inúmeras técnicas, eu até estou com um livro aqui, que eu vou mostrar ele para vocês. Tá curioso? Esse livro aqui de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Isso aqui trabalha o tópico atitude em colaboradores que não querem ter atitude. E se no final das contas, Israel, o colaborador não avançou, a culpa não é dele? Não. A culpa é da gestão de não ter tirado ele ou remodelado ele para outro lugar e ele continua dando poucos ou maus resultados. Então, a gestão é o cerne de tudo, pessoal. Tá bem? Como é que você trabalha a atitude? É você fazendo a pessoa compreender que aquilo é importante para ela, tá? Mas aí seria um outro curso. Lá no curso que a gente vai ter de imprimir a qualidade
dentro de empresas, tá? Como é que eu desenvolvo qualidade dentro de empresas? A gente vai ter um tópico sobre essa questão de como liderar times, tá? Vai ser bem bacana, mas aqui vamos voltar para o PDCA, vamos lá. Quem é o que pode estar gerando? Quando a gente fala quem é o que, não é o nome da pessoa. Você tem que identificar o motivo pelo qual a ausência de algum conhecimento, a ausência de alguma habilidade, ou a ausência de algum tipo de influência na atitude pode estar gerando aquilo ali. Já começa a descrever, tá? E por fim, quais são os indicadores desse problema? O principal e os secundários, tá? Quando a gente fala de aumentar a eficiência de um processo, tá? Essa eficiência, ela é composta pelo quê? Ela é composta por isso, aquilo, aquela coisa, aquela outra coisa, que são os indicadores secundários. Então você já descreve aqui qual é o principal, descreve aqui quais são os secundários, porque isso vai te ajudar a montar, né, nessa etapa aqui a observação do problema como um todo. Isso aqui é só um cenário. Você está entrando no cenário em que o problema acontece e observando. Israel, qual é a melhor maneira de identificar o cenário do problema? É indo para o problema. É estando onde acontece o furacão. Se você quer conhecer o furacão, esteja onde ele acontece, porque você vai sentir, você vai se envolver com o cenário em que ele acontece e com certeza muitos insights vão vir, tá? Se for o caso, se não houver um impeditivo, por que não fazer essa reunião enquanto o problema estiver acontecendo, visualizando o problema na prática? É uma boa. Se esse problema for recorrente, estiver sempre acontecendo, né? A carta de controle está dizendo que está saindo de controle lá, está tendo problema. Chega junto e vamos fazer uma reunião aqui, identificando, ou você pode fazer a reunião nesse aspecto, identificando o que pode estar gerando o problema, olhando o acontecimento daquele problema. Isso vai facilitar muito você descrever quais são os indicadores principais, ou principal, e os secundários que vão fazer com que, se você tomar conta desses indicadores, você encontre resultados de solução, tá bem? E para finalizar, pessoal, para finalizar essa última subetapa do ponto U, identificação do problema, é importante que aqui você defina a meta que você quer chegar. Qual é o seu objetivo principal quando você chegar ao final dessa definição, dessa identificação do problema, tá? É importante que a meta seja uma meta SMART. Essa meta SMART, a gente no conteúdo padrão do PDCA, você vai identificar o que é o passo a passo dela, mas no final você tem que definir uma meta a ser atingida no final do projeto de melhoria que siga um seguinte exemplo. Exemplo, reduzir ou aumentar o indicador XYZ, né, de X para Y, de um valor para outro valor, até uma data específica. Então aqui você definiu no infinitivo o que você vai fazer, né, qual é a tua ação. A minha ação é de reduzir. Se for um problema, você vai reduzir, tá? Se for uma oportunidade de melhoria, você vai querer aumentar. Então você tem que entrar no infinitivo. Eu quero reduzir ou aumentar o que, Israel? O indicador. Que indicador? O indicador fulano de tal. Tá. E você quer reduzir ou aumentar de quanto para quanto? Descreve como é que está hoje e em quanto eu quero chegar. E aí você coloca a data no final. E assim você determina o objetivo principal do teu trabalho. E esse objetivo vai perseguir todas as suas reuniões de PDCA e vai perseguir ou fazer toda a equipe que participa diretamente ou indiretamente entender o que vocês estão buscando no desenvolvimento daquele ciclo PDCA. Ficou claro para todo mundo, pessoal? Com isso, a gente termina, né, conclui esse primeiro ponto, que é a identificação do problema na fase de plan, na fase de planejamento do PDCA, ok? A gente já vai começar a falar sobre a observação do problema nessa próxima aula, mas não esquece de dar o joinha aí, o curtir, ou dar as 5 estrelas para a aula, ou as estrelas que você julgar pertinente para que a gente consiga continuar desenvolvendo a melhoria contínua em tudo que a gente faz, ok? Desejo muito sucesso para você e vamos em frente.